Olá, estamos chegando mais uma vez com muita satisfação. Conexão Popular no ar, seja bem-vindo. Hoje vamos conversar com o deputado Padre Afonso Lobato, que desde 2002 é o legítimo representante da cidade de Taubaté e da região metropolitana do Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa. Eleições em 2002, 2006, 2010 e reeleito mais uma vez com 81.837 votos em 2014. José Afonso Lobato é natural de Redenção da Serra. Tem 55 anos, sacerdote da Igreja Católica há 26 anos, formado em Filosofia, Teologia e Direito. Satisfação em recebê-lo aqui, deputado. Esqueci alguma coisa? Não, você só errou a minha idade. É menos, né, pai? Você deixou eu mais jovem. Oh, mas isso foi uma coisa... Mais jovem, daqui a pouco 2 anos. Daqui a pouco 2 anos? Bom, a idade é o que pouco importa. Deputado, satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez no Conexão. Eu queria que o senhor me contasse o seguinte: o senhor já fazia política ou atuava na política antes mesmo de ocupar um cargo eletivo? Sempre esteve a par da política de Taubaté. O que levou o senhor a realmente ser um representante através do voto nas suas paróquias? O senhor sempre fez a política. A política, eu costumo dizer, a política, você não precisa fazer política sendo eleito. Você faz política no dia a dia. Sua vida. Aliás, Cáter, é isso que está faltando para o cidadão. Exatamente. Exercer a sua cidadania e fazer política com P maiúsculo. Eu sempre fiz isso. Quando você organiza uma comunidade, faz a comunidade tomar ciência dos seus deveres, dos seus direitos, né, faz com que a comunidade desenvolva um senso crítico diante da realidade. É política. Na verdade, é essa política que nós precisamos fazer mais e não deixar a política somente para os políticos fazerem. Porque, na verdade, uma coisa é você exercer a política e outra coisa é você exercer o mandato, fazer política partidária, né? E eu faço uma divisão também entre política partidária e política eleitoral, né? Política eleitoral se faz no período eleitoral, de 4 em 4, onde cada um coloca o seu nome por crivo da população, e depois acabou o período eleitoral, deveria-se então acabar a política, e as pessoas deveriam se unir para trabalhar em prol da comunidade. Mas em que momento o senhor percebeu em que era preciso um mandato? Eu percebi, eu fui, na verdade, aos poucos. Eu um dia estava no jantar na casa de amigos meus, na casa do Jorge Sabino. Ele tem um empório da Vila, na Vila das Graças, o Jorge e a Leda, o Vanner e a Meire, casais que me ajudavam na comunidade. E um dia o Denis ali, um outro amigo meu, que também era jornalista, muito amigo, que frequentava a paróquia onde eu era pároco: padre, por que você não se candidata? Eu falei: show, Satanás, não é essa a minha intenção, nunca tive essa intenção. Depois, ali, a partir daquela conversa, começou a desenvolver a possibilidade, então, de uma candidatura, de um mandato. Aí o Denis, inclusive, falou: olha, tem eleição o ano que vem. A eleição para quê o ano que vem? Isso, então, para deputado. Isso foi em 2001. Né? E aí começamos a desenvolver aí o raciocínio, dizendo: poxa vida, o mandato pode ser realmente uma boa ferramenta. Porque, infelizmente, e eu digo para você, infelizmente, por um lado e felizmente por outro. Infelizmente, a Igreja Católica, ela não participa efetivamente disso. Diferentemente das igrejas evangélicas, não é? Por exemplo, que tem partidos, né? Que assumem bancadas. A Igreja Católica, ela prefere dar critérios. Ela sempre diz: ela não tem partido, ela não tem candidato. E é assim que ela tem assumido essa postura. Mas, ainda que ela não tenha partido, não tenha candidato, eu acho que ela precisa participar mais efetivamente. Falta isso, deputado, mais participação na política por parte também da Igreja Católica? Falta um posicionamento? Falta. Eu acho que, na verdade, precisa haver uma inserção mais, um compromisso mais no social. Ela já teve isso muito no passado. Hoje, as pessoas estão mais retraídas nesse sentido. Mas uma participação efetiva, os padres tomando ciência dos conselhos, né, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Saúde, Conselho da Cultura, né, as pessoas se envolverem mais com os problemas da comunidade. Se aqui na paróquia nós temos um problema, organizar a comunidade para reivindicar melhorias para resolver esse problema. Então eu sinto que falta um pouco isso. E eu cresci numa mentalidade em que a igreja se preocupava muito com isso, com esta consciência, não é? A fé, ela tem que ser um motor
para te fazer a transformar a realidade. Talvez seja essa formação que eu tive que me levou a enfrentar o mandato dessa forma. Eu sei que foi um desafio, foi uma experiência em que muitos não entenderam em determinado momento e ainda não entendem. Tem gente que diz, o padre é oportunista. Eu sou realmente oportunista, no sentido da palavra. Eu, na verdade, não perco as oportunidades de fazer com que a coisa aconteça. Nesse sentido, eu sou oportunista. É como aquele que está ali na areia, na praia, olhando o surfista com a prancha debaixo do braço e quando vê uma onda, ele vê que a oportunidade chegou, ele pega aquela onda. Nós temos que criar oportunidades para que as coisas possam acontecer. Neste sentido, eu disse, olha, o mandato vai ser uma boa ferramenta para a gente assumir algumas bandeiras e é o que eu tenho procurado fazer. Deputado, ainda nessa linha, muita gente discute, principalmente o católico, eles acham, isso não é uma unanimidade, mas evidentemente muitos dizem que padre tem que ficar na paróquia, tem que ficar na igreja e tal. Esse acanhamento da Igreja Católica, na sua visão, porque o espaço está aí político, é a ferramenta utilizada, por exemplo, pela Igreja Evangélica crescer cada vez mais dentro da política. Hoje a gente vê prefeitos de capitais evangélicos, senadores, a bancada aumenta a cada ano, a cada eleição. O acanhamento da Igreja Católica, o não participar da Igreja Católica é um corredor para que a Igreja Evangélica avance, na sua opinião? É um dos elementos. Mas eu acho que a participação nem precisava ser de padre se candidatando. Uhum. Isso aí, uma vez ou outra, o cara tem um carisma, recebe autorização do bispo, da autoridade, né, maior da diocese. Aí, então, é outro caminho. Mas eu acho que falta ainda aquela participação mais efetiva dos leigos, né, dos católicos, aqueles que estão comprometidos, e a igreja trabalhar essa dimensão. Tanto é verdade que o nosso bispo diocesano, né, da diocese de Taubaté, o Dom Wilson, ele me pediu isso, vá refletindo com os católicos a fé, né? Reúna os políticos católicos e comece a fazer com eles um trabalho. Foi exatamente isso que o Dom Wilson me pediu, porque já percebe essa necessidade do engajamento maior por parte dos católicos nesse sentido. Porque o que a gente vê? Católicos que assumem a política e quando assumem a política, a fé católica desaparece. Né? Aí vão fazer política como todo mundo faz política. Não, o católico tem que fazer política diferente. Ele tem que buscar alguns valores diferentes. Na verdade, ele tem que buscar, né, uma forma diferente de exercer o seu mandato. E aí fica, de fato, o grande desafio. Agora, deputado, tem uma questão que precisa ser muito bem explicada. Hoje, a Igreja Evangélica ocupa cada vez mais espaço, mas você ser evangélico é você ter fé numa religião. Mas existem muitos e muitos políticos eleitos que são católicos. Mas não são padres, não são bispos. E o católico, às vezes, é por ele ser pastor, enfim, por ele ter uma função denominada, uma questão de nomenclatura dentro da igreja dele, do templo dele. Agora, existem muitos políticos que são católicos na religião. Isso precisa ser esclarecido. Eu acho que são duas esferas diferentes. Duas esferas diferentes. A primeira é a religião que a pessoa professa e ela não é para ser professada apenas no interior de uma igreja, seja ela evangélica ou católica. Eu acho que a fé, quando se professa, a fé tem que nos levar à busca do bem comum, à construção de uma sociedade diferente, melhor. A fé tem que nos levar para a vida. A fé que não nos leva para a vida, na construção de uma sociedade fraterna, justa, solidária, é uma fé alienante, alienada. A fé que nos leva ao engajamento é uma fé que, de fato, vai transformando aquilo que Jesus fala no Evangelho. Ser o fermento na massa, o sal da terra, a luz do mundo. Então, é neste sentido. Agora, a Igreja Católica, ela tem uma prática diferenciada da Igreja Evangélica. Aí a gente pergunta, está na hora da Igreja ter uma reação. Não que padres se candidatem, que bispos se candidatem. Eu acho que não é nem... Aliás, eu comungo desse pensamento da Igreja, que não é a missão específica do sacerdote. A missão específica do sacerdote é evangelizar. E você pode evangelizar onde você estiver. Você não precisa estar dentro de uma igreja para você evangelizar. O grande problema, quando as pessoas dizem, mas o padre... Acontece o seguinte, que restringe a fé dentro de um templo. A fé, o momento do templo é de alimentar a fé, de solidificar a fé. É o momento de um encontro com Deus, um momento muito especial.
o momento da missa, o momento do grupo de oração, mas esta fé ela tem que empurrar você para a vida. Né? Se de fato eu vou à missa e fico na missa, alguma coisa está errada. A fé não pode ser alienante. A fé tem que ser engajada na construção de uma sociedade melhor. Essa é a prática da igreja. A igreja ela não assume uma candidatura, não assume um partido. Aliás, você se lembra muito bem que nos anos de 80, 90, na década de 80, 90, a igreja se identificava um pouco mais com o Partido dos Trabalhadores. Com a esquerda, inclusive. Com a esquerda, porque, na verdade, o Partido dos Trabalhadores tinha elementos da doutrina social da igreja. Então, isso dava uma certa proximidade, não que a igreja, enquanto hierarquia, enquanto instituição, assumiu. Mas nós padres, tínhamos uma tendência de estar mais próximo por conta da própria linguagem. Ainda bem que a igreja, como hierarquia, a igreja é mãe e mestra, ela não assumiu, né, dizer, este é o nosso partido, porque deu o que deu. Né? E como bem na Itália, a democracia cristã na Itália, onde de fato havia um envolvimento maior, então a igreja, que ela não é uma instituição que nasceu ontem, ela tem mais de 2000 anos, não é? Diferentemente de outras igrejas que vieram depois. Então, eu respeito cada um. Eu acho bonito o engajamento dos evangélicos, acho bonito a postura deles, acho, né, que o engajamento deles nesse sentido, eu acho interessante. O que, na verdade, é questionável é o proselitismo, é usar a própria política, que deve ser em vista do bem comum, do bem da sociedade, a partir do momento que um vereador ou um deputado evangélico, católico, ele assume o mandato, ele não é o mandato da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, é o mandato de todo o povo, se for deputado estadual, de todo o povo do Estado. Se for vereador, é de todo o povo, pode ser, né, do candomblé, da Xexunoê, né, de qualquer outra filosofia ou religião. Às vezes, o que a gente percebe é um certo proselitismo, um certo fechamento e até preconceito em relação a outros que pensam e que oram diferente. Eu acho que esta maturidade nós precisamos conquistar. Muito bom. Isso posto está. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência no Conexão Popular com o deputado Padre Afonso Lobato, do PV. Até já.